aula passada, a gente trabalhou com o Excel, né? Não, minto. PowerPoint, desculpa. Então, o PowerPoint é aquela parte de apresentação de slide, apresentação de trabalho, animação, transição e assim por diante. E hoje, nós vamos trabalhar com Excel. Alguém de vocês já trabalhou com alguma planilha? Planilha eletrônica de cálculo? Certo. Então, a ideia é o que você fazer uma planilha, por exemplo, controle de notas, né? Ou uma planilha de controle de preço, controle de gastos e assim por diante. Então, a ideia é o seguinte: nós temos aqui toda a planilha, compostas por colunas A, B, C, D, E, F, G, H, até a coluna final, I, V, tá? Essa última coluna, I, V. E a última linha que nós trabalhamos é a linha 65.536. Essa é a última linha da nossa tabela. Só a nível de curiosidade. Então, o que que vai acontecer? A planilha ela é composta por linhas e colunas, como eu falei. Quando há o cruzamento dessa coluna e da linha, nós temos o que nós chamamos de célula. Então, a célula é o cruzamento da coluna com a linha. Essa é a célula, tá? Qual que é a identificação dessa célula? Primeiro é falada a coluna, para depois a linha. Por exemplo, K15. Então, essa é a célula K15. Se eu clicar aqui, ó, ele vai marcar aqui para mim, ó, célula K15. Então, aqui onde ele vai marcar a posição que eu estou. E no Excel, é muito mais prático nós trabalharmos com posição do que com conteúdo. Vou explicar para vocês o que que é isso, tá? Mas antes disso, vamos fazer um exemplo que eu tenho aqui. Uma cotação de preço, né, de uns 6 mercados. Lusitana, Botinho, LBS, Champion, Souza e Pessotto. Nós temos aqui alguns valores, como a gente pode ver, tá? E aí o que que ele pede? Mesclar e centralizar o título. O que que é isso? Tá vendo aqui? Nós temos coluna A, B, C, D, E, F e G. Onde está escrito a frase cotação de preço de vários supermercados? Ela está escrita na coluna A, na coluna B, C, D, E, F ou G? Ou ela está pegando todas as colunas? Então, ela está pegando somente a coluna A. Ó, por quê? A coluna A nós podemos aumentar a largura dela quanto nós quisermos, entendeu? Uma outra coisa para você verificar é que quando você clica na coluna A, aqui em cima, ele indica o que está escrito na coluna A. Quando eu clico na coluna B, não tem nada. Na coluna C, D, E, F e G. Ou seja, tudo está escrito na coluna A. Então, quando ele pede para a gente mesclar e centralizar o título, eu vou selecionar a largura da minha tabela, tá? E vou até o botão chamado mesclar e centralizar. Ele vai fazer o quê? Ele vai arrancar as linhas que vão fechar a coluna de cada célula e vai centralizar tudo para minha escrita. Então eu tenho que fazer o quê? Eu tenho que selecionar, como eu selecionei para vocês. Quando eu clico aqui, ele fez como se fosse uma única célula. Uma célula composta por 7 colunas e uma linha, tá? Então é isso que ele faz. E aqui a gente pode também colocar o negrito para ficar mais bonitinho.
tanto no título quanto no subtítulo. Coloquei negrito e boa. Isso mesmo, Matheus, parece ilusão de ótica, tá? E aí o que acontece? Aí ele fala, padronizar os valores com 2 casas decimais. Aqui nós temos uma casa decimal após a vírgula, tá vendo? Como é que eu ponho 2 casas decimais? Eu seleciono o que eu quero e venho nessas opções aqui, ó, que eu vou selecionar agora. No caso, nas 2 últimas, essas aqui, ó, basicamente. Então essa, ele vai aumentar a casa decimal e esse ele vai diminuir a casa decimal. Tá vendo? Ó, diminuiu. Então eu vou aumentar uma casa após a vírgula, 2 casas após a vírgula. Pronto. Eu já realizei o que ele pediu na segunda opção, na segunda item. Aí o que acontece? Uma sintaxe de todas as formas que a gente vai trabalhar é assim, igual a função que eu vou trabalhar, entre parênteses, um intervalo que eu vou trabalhar e, entre aspas, dupla, ponto e vírgula. Por que o ponto e vírgula? Desculpa, o 2 pontos. Os 2 pontos, ele vai indicar um intervalo. Por exemplo, deixa eu arrancar esse igual aqui, senão eu não vou conseguir mostrar para vocês. Beleza. Então, ele vai fazer o seguinte. Vou colocar um exemplo aqui. Eu vou colocar 3 e vou colocar 4. O que acontece? Igual, soma, abre parênteses. Qual que é o intervalo que eu vou somar? Eu vou somar esses 2 números. Então, eu posso colocar número 3 até, os 2 pontos, número 4. Fecha parênteses, Enter. Deixa eu colocar mais um valor. É que aqui, como eu estou usando só 2 células, eu não uso ponto e vírgula. Eu uso o quê? Tá vendo tudo que ele pegou? Ele pegou a linha 3 e linha 4. Então, eu vou colocar ponto e vírgula. 7. Aí sim. Então, como eu estou usando só 2 itens, eu uso o ponto e vírgula. Mas, se eu clico 2 vezes aqui, ele volta a fórmula. Ou eu clico uma vez e aperto o F2 no teclado. Agora, imagina, por exemplo, eu tenho 5, 6, 7, 8, 9, e aí N números. Então, o que eu poderia fazer? Vamos lá, F2, aí eu ponho aqui, ponto e vírgula, 5, ponto e vírgula, 6, ponto e vírgula, 7, 8, 9. E dou Enter. Deu 42. Agora imagina que eu tivesse 100 números para somar. Ia ser complicado eu vir aqui e colocar os 100 números. Então, é muito mais fácil eu fazer o quê? Usar a posição. Como posição? Vamos apagar aqui. Então, eu vou colocar. Ele vai somar do L2. Então, do L2, já marcou. 2 pontos até o P2. P2. Maravilha. Agora o que acontece? E esses dois aqui? Porque ele pulou conteúdo. Como é que eu faço? Ponto e vírgula. Aí eu ponho R2, 2 pontos, S2. Então eu somei 2 intervalos que eu tenho aqui. E dou Enter. 42. Maravilha. Agora, por que eu uso posição? Igual eu falei. Nossa, aqui não era 6, aqui era 23. Quando eu dou Enter, ele atualiza para mim automaticamente. Agora, imagina se eu tivesse colocado igual aquela hora. Igual, soma, abre parênteses. 3, 4, 5, 23, 7, 8 e 9.
fecha parênteses, Enter. Nossa, aqui não era 23, aqui era 26. Quando eu dou Enter, aqui não atualiza. O que eu tenho que fazer? Eu tenho que vir aqui, apertar F2 e mudar manualmente para 26. Aí ele vai atualizar. Então, é muito mais fácil a gente usar a posição do que o conteúdo que está na posição. Beleza? Então, vamos sempre gravar isso aí. Então, voltando aqui para o nosso exercício. Total. O que ele fala? Ele quer que a gente some o total de cada supermercado. Então, o total de cada mercado, ele está na vertical, como vocês podem ver aqui, ó. Então, todos na vertical, entendeu? Então, o que eu vou fazer? Como está na vertical, eu vou pegar, vou colocar aqui, vou clicar, igual. Qual a função que eu vou utilizar? Soma. Maravilha. Abre parênteses. Ele vai de B3, então de B3 até, que é o ponto, os dois pontos, B9. Então, B9. Fecha parênteses, dou Enter. O que aconteceu? Ele somou todo o conteúdo. Ele somou um intervalo de B3 a B9. Vamos aqui de novo. Igual, soma, abre parênteses. Uma outra maneira que a gente pode fazer. Eu posso clicar aqui no C3 e arrastar até o C9. Ele já faz essa seleção para mim. Fecho parênteses, dou Enter. Ele soma também. Entendeu? Então, voltando. Igual, soma, abre parênteses, a coluna D3, então, D3 até D9. Então, do primeiro valor ao último valor que eu vou somar. Fecho parênteses, dou Enter. Aqui novamente, igual, soma, abre parênteses, do primeiro valor e eu arrasto até o último valor. Fecho parênteses, dou Enter. Alguma dúvida, alguma pergunta? Agora eu vou na aula 2. A aula 2, vocês vão fazer para mim como exercício, tá? Na aula 2. Esse material, ele está lançado aqui, ó. Por exemplo, aqui, tá? Vocês vão entrar na matéria, bonitinho. No primeiro período, vocês vão clicar aqui no primeiro período e a planilha vai estar aqui, ó. Então, vocês podem baixar ela, caso vocês queiram acompanhar aqui na aula, ou caso vocês queiram fazer o exercício para treinar. Beleza? Vou dar uns 12 minutinhos até que vocês consigam baixar o arquivo e acompanhar aí na aula. Maravilha. Vamos lá, então. Como é que eu vou formatar isso aqui primeiramente? Eu vou selecionar minha tabela toda, escolho o tipo de fonte que ele pede e o tamanho de fonte, tá? Ele vai formatar. Escolha uma cor para a fonte. No caso, é igual ao do Word. Eu venho aqui, seleciono e escolho uma cor para a fonte que eu quero utilizar. Aí ele pede, escolha uma cor padrão para o preenchimento. É aqui do lado. Eu venho aqui e escolho uma cor para o preenchimento. Mesclar e centralizar título. Foi o que nós colocamos aqui que eu mostrei para vocês. Tá? E aqui, por exemplo, a gente pega e coloca uma data, 31/07/2021. Escreve assim. Para mim mudar isso aqui para esse tipo aqui, como é que eu vou fazer? Eu venho em formatar, formatar células, número, data. E aqui eu escolho o tipo de data que eu quero que apareça. Por exemplo, sábado, 31 de julho de 2021.
No caso aqui só está aparecendo 31 de julho de 2002. Então, eu venho aqui e ponho aqui, ó, 31 de julho de 2002. Basicamente é esse. Tá vendo, ó? Igualzinho. O formato. E a hora? A hora eu ponho 11, 2.35 e dou Enter. Ele está desse jeito. Como é que eu faço para ele aparecer dessa maneira? Eu venho em formatar, formatar células e hora. E aqui você pode colocar o tipo da hora que você quer. Por exemplo, aqui, ele vai aparecer 11:35:00 AM. Ok. Mas, pô, aqui está PM. Então, o que acontece? No lugar de 11 horas, eu ponho o quê? 23 horas e 35 minutos. Aí ele vai para PM, que é depois do meio-dia. Entendeu? E, usando a função soma, calcule o total de cada produto. Neste caso, a quantidade, o valor de cada produto, ele está na forma horizontal. Então, por isso, nós vamos calcular, por exemplo, aqui um exemplo, igual, soma, abre parênteses, de B3 até H3. Fecho o parênteses e dou Enter. Pronto. Ele somou para mim na forma horizontal. Beleza? Então, esse aqui vocês vão fazer para treinar. Beleza? Então, esse aqui vocês podem fazer. Aula 3 também. Aula 4 aqui. Aula 4 vocês vão fazer também. Só que eu vou explicar aqui na aula 5. Vamos lá, então. Mescle e centralize o título. Novamente, eu vou selecionar o tamanho da minha tabela, na linha 1, onde está o título, mesclar e centralizar. Calcule total, média, máximo e mínimo. Então, qual que é a ideia? O total, novamente, ele está na horizontal. Vamos lá. Igual, soma, abre parênteses, de B3 até H3. Fecho parênteses, dou Enter. Então, somando todo esse conteúdo, eu tenho 907. Média. O que ele vai fazer com a média? A média que nós conhecemos é o seguinte, igual, soma, abre parênteses. Ele vai somar isso aqui, né? Fecha parênteses, deu 907. A vantagem da gente usar, lá também dá para fazer, no programinha do planilha do celular, dá para fazer também a mesma coisinha. Quer ver? Deixa eu pegar isso aqui, ó, só para você ter uma ideia. E vou abrir. Aqui já é no Google Planilha. Mesma coisinha. Né? Aí o média. O média, igual olha aqui, ele calculou. Então, igual, soma, abre parênteses. Vamos lá. Ele vai calcular dessa linha até aqui. Fecha parênteses, Enter. Pronto. Calculou. A vantagem de usar a posição, qual que é? Isso aqui é igual o conteúdo dessa célula, ou seja, a célula J16, coluna J, linha 16, ele vai fazer o quê? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, dividido por 7, igual 129 e alguns quebrados, né? Mas, pô, aqui deu muitas linhas, muitos números após a vírgula. Então, eu venho aqui e vou diminuir as casas decimais, ó. Vou colocar 2 casas decimais após a vírgula. Maravilha. Então, o que a média faz? Ele soma tudo isso aqui e divide pela quantidade de valores que ele somou. Então, vamos lá. Vamos ver se é isso mesmo? Igual, média, abre parênteses, de B3 até H3.
3. Então, vamos selecionar de B3 até H3. Fecha e dá Enter. Opa! Vamos pegar isso aqui e diminuir as casas decimais. 129,57. Opa, bateu. Então, é isso que faz a média, tá? O máximo. Só uma coisa. Aqui, tá vendo? Ele tá pegando como inglês. Em inglês é average, tá? Average. Então, aqui a gente pode utilizar média no português, não tem problema. Quando eu vou escrever, eu tenho que fazer o quê? Eu tenho que colocar média com acento. Média, abre parênteses. Porque se eu não colocar média com acento, ele vai... Vamos ver um exemplo. Fecho parênteses, dou Enter. Opa, ele aceitou. Mas por que eu estou falando isso? Porque aqui nessa planilha, se eu faço isso aqui, ó, igual, média, abre parênteses, de B3 até H3, fecha parênteses, o William aceitou também. Estranho, pensei que não ia aceitar. Mas legal que ele aceita. Bem melhor. Então você não precisa se preocupar com acento. Aqui outra versão do Word que eu trabalhava, é sério, porque na outra versão do Word que eu trabalhava, a pessoa tinha que digitar média com acento, senão ele dava erro. É legal, cara, essa eu não sabia. É, aprendendo coisas em aula também, né? E voltemos para nossa planilha. O que faz o máximo? O máximo, ele vai me mostrar o maior valor que vai aparecer aqui nas 7 posições. Então, mesma coisa, igual, máximo, abre parênteses, de B3 até H3. Fecha parênteses e dá Enter. Opa, o maior número é 200. E qual que será o menor número? Igual, mínimo, abre parênteses, de B3 até H3. Fecha parênteses, dou Enter. Opa, o mínimo é 85. Entendeu? Então, o maior número é 200 e o menor número é 85. Beleza? Então, para vocês verem que aqui funciona a mesma ideia. Funciona a mesma ideia do Excel que a gente está trabalhando. Tá? Tá vendo? Muito fácil, Matheus. Então, mesma coisa. Vamos lá. Igual, máximo, abre parênteses. Só que é o seguinte, quando você põe o máximo sem acento, ele não dá uma ajuda para você. Quando você coloca o máximo com acento, ele já dá uma ajuda para você, tá vendo? Ó? O primeiro valor, ponto e vírgula, outros valores. Ou você pode clicar, segurar e arrastar. Fecha parênteses, Enter. Mesma coisa o mínimo, igual, mínimo, abre parênteses. Quando você coloca com acento, ele te dá a sintaxe de como que é essa fórmula. De B3 até H3. Fecha parênteses, Enter. Beleza? E aqui ele pede o quê? Coloque a largura da coluna em 8,5 pontos. Como é que eu vou fazer? Eu vou selecionar toda a minha tabela, formatar, largura da coluna, e coloco 8,5 pontos. Ok, ele já diminuiu para mim. Mas por que está desse jeito aqui? Porque a largura da coluna, ela não foi suficiente para aparecer o valor. Então, eu posso selecionar os dois e mandar mesclar. Mesma coisa, para ficar bonitinho aqui na hora, eu seleciono os dois e mando mesclar. Aí fica mais bonitinho. Tá vendo?
configura a impressão, visualizar a impressão. Então, eu venho em layout da página, tá? E aqui eu posso selecionar o que eu vou imprimir. Por exemplo, área de impressão, definir área de impressão. Então, a área de impressão que eu vou imprimir vai ser isso aqui. Mas como que vai ficar a página na hora de imprimir? Eu venho em arquivo, imprimir, ele vai me mostrar como vai ficar a impressão. Olha que legal, a impressão vai ficar dessa maneira. E eu posso escolher a orientação do papel. Eu venho aqui, a orientação do papel, retrato, o papel está em pé, e quando eu coloco em paisagem, o papel fica na forma deitada. Então é aí que eu vou arrumar a orientação da folha. Beleza? Aperto o ESC. Coloque cabeçalho e rodapé. Onde é que eu faço isso? Eu venho em inserir, texto, cabeçalho e rodapé. Pronto. O cabeçalho ele pode estar alinhado à esquerda, centralizado, ou alinhado à direita. Como é que eu faço para ir para o rodapé? Eu clico aqui, ó. Ele vai para o rodapé, a parte de baixo da folha. Eu posso colocar um rodapé à esquerda, centralizada, ou à direita. Entendeu? Desculpa, galera. Então, essa que é a ideia do cabeçalho e rodapé. Tá? Ou eu venho para cá, ó, cabeçalho e rodapé, cabeçalho, alguns itens que a gente pode colocar, ó, ou que já foram utilizados como cabeçalho. Tá? Aqui são memórias do cabeçalho, né? Então, a gente utiliza aqui. Vou para o cabeçalho e vou para o rodapé. Certo? Vamos lá, então. Tenho a página bonitinha aqui. Aí, eu clico aqui novamente. Vamos ver aqui. Aqui novamente. Maravilha. Então, aqui ele já vai me dar o formato do papel, né? O tamanho do papel. Olha que legal. Beleza? Então, essa que é a ideia da gente trabalhar com total, média, máximo e mínimo. Uma outra coisinha para a gente trabalhar é na aula aqui, porcentagem. Então, o que ele fala? Ele fala que o valor da primeira parcela é 2% do valor do bem. Então, o que ele vai fazer? Igual, ao invés de eu colocar 0,02, eu ponho o quê? 2% vezes o valor do bem. Qual que é o valor do bem? A posição dele? B3. Então, B3. E dou Enter. Ele calculou. Tá? Taxa de adesão. O valor da taxa de adesão é 8% sobre o valor da parcela. Então, eu vou pegar o valor da parcela e jogar mais 8% em cima dele. Então, é igual 8% vezes o valor da parcela, que é C3, mais C3. Então, vai ser o quê? O valor da parcela mais 8%. Dou Enter. 199,80. Né? E aqui a gente pode ver que já vai estar aqui, ó, o valor. Taxa de manutenção é 1,5 sobre o valor da parcela. Mesma coisa, igual 1,5% vezes o valor da parcela. C3 mais, por quê? É 1,5 sobre o valor da parcela. C3, novamente. Então, vai ser o valor da parcela mais 1,5 sobre do valor da parcela. Então, esse que é o valor. E o valor do lance, qual que é? O valor do lance é 15% do valor do bem. Então, igual 15% vezes
o valor do bem. Enter. Então, essa que é a ideia. Valor da primeira parcela, taxa de adesão, taxa de manutenção e valor do lance. Beleza? Dúvidas, perguntas até aí? Então, a princípio, é bem basicão, né? A aula 7 é baseada na aula 6, a aula 8 também, tá? Tal, aula 10. Então, o que a gente vai fazer? Na aula 10, a gente vai usar a função se. Se alguma coisa for verdadeira, faça tal coisa. Caso contrário, faça outra coisa. Então, vamos lá. Estoque. Ele quer que eu calcule o estoque. Então, o que é? É a quantidade que eu tenho menos a saída. Igual a quantidade menos a saída. Dou Enter. Maravilha. Vamos lá. Novamente. Igual a quantidade menos a saída. Enter. E assim por diante. Situação. Qual que é a sintaxe da situação? Se o estoque menor que 10, ponto e vírgula. Como eu vou colocar uma frase no meu texto, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que usar essa frase entre aspas, dupla. Veículo em falta. Se o estoque menor que 10, vai aparecer isso aqui, veículo em falta. Se o estoque for maior que 10, vai aparecer veículo normal. Como é que faz isso? Assim, igual se, abre parênteses. Qual que é o teste? Ele fala, estoque menor que 10. Qual que é o estoque? É o E, coluna E. Então, E3 menor que 10, ponto e vírgula. O que vai aparecer se isso aqui for verdadeiro? O estoque está menor que 10? Tá. Vai aparecer o quê? Entre aspas, veículo normal. Fecha aspas. Ponto e vírgula. Se isso aqui for falso, o que vai aparecer? Abre aspas, veículo normal. Fecha aspas, fecha parênteses. Enter. E assim por diante. Vamos colocar aqui, por exemplo, esse aqui. Igual quantidade menos saída. Vai dar 9. Então, vamos lá. Igual se, abre parênteses, se o estoque menor que 10, ponto e vírgula, vai aparecer o quê? Entre aspas, veículo normal. Fecha aspas, ponto e vírgula. Se essa condição for falsa, vai aparecer o quê? Abre aspas, veículo em falta. Fecha aspas, fecha parênteses. Enter. Veículo normal. Ah, se o estoque menor que 10, veículo em falta. Deixa eu fazer um teste aqui. Ah, foi erro aqui, desculpa. Se o estoque maior que 10, veículo em falta. Caso contrário, veículo normal. Tá? Igual aqui. Se o estoque maior que 10, veículo em falta. O estoque está maior que 10? Não, está 9. Então, veículo em falta. E aqui, como é que eu faço para colocar colorido? Igual está aqui para vocês. Eu venho aqui, ó, formatação condicional. Vou limpar todas as regras. Deixa eu limpar aqui. Pronto. Como é que eu faço? Formatação condicional. Nova regra. Aí eu ponho o quê? Formatar apenas as células que contenham. Se o texto
que está dentro da célula. Se o valor da célula é igual a veículo normal, aqui tem que estar acentuado, porque aqui está acentuado. Ele vai fazer o quê? Ele vai colocar negrito e vai colocar em azul. Deixa eu ver se eu acho outro azulzinho mais bonitinho. Azul. Ok. Maravilha. Ok. Opa, ficou normal. Mas e esse aqui? Como é que faz? Aí eu venho aqui de novo, formatação condicional. Eu vou gerenciar a regra. Nova regra, mesma coisa. Né? Se o valor da célula, se o texto específico da célula contém veículo em falta, o que vai acontecer? Ele vai formatar para vermelho e negrito. Ok, ok, aplicar. Pronto. Aí ficou veículo normal azul, porque contém o veículo normal, e vermelho, porque contém veículo em falta aqui dentro. Beleza? Dúvidas, perguntas? Então, o que vocês vão fazer? Vocês vão colocar para mim, até a planilha 11, vão preencher para mim. Entendeu? Minto, até a planilha 10, vocês vão preencher para mim, tá? Como exercício. Aí na aula que vem, a gente faz mais algumas coisas. Beleza?